Olá, pessoal. Nesta videoaula, iremos discutir temáticas referentes a um tema, né, um outro tema maior, que é uma, digamos, sub-área de discussão da economia, que é a economia do setor público. O que seria exatamente a economia do setor público? A gente vai discutir aqui, né, a importância, né, de existir uma intervenção do Estado na economia e quais os principais fatores que motivam, né, essa intervenção, bem como quais são as funções, né, que o Estado tem, né, o que a gente chama de funções econômicas, quando ele necessita, né, fazer alguma intervenção, né, principalmente em termos de regular, né, a economia. Então, de forma direta, né, a gente vive em economias do tipo misto, a gente não tem sistema econômico puro, né, único, digamos assim, de forma geral. Então, a gente tem sistemas de economia misto, que não a gente não tem uma economia totalmente liberal, né, mas com intervenções governamentais. Então, uma das principais questões, né, que faz com que motiva o esteve na economia são por dois principais motivos, né? Existem diversos, mas alguns, principalmente citados, por exemplo, pelo próprio Menkeu, né, no livro dele de Introdução à Economia, que ele fala, né, do poder, garantir o poder da concorrência, né, uma concorrência leal, haja visto que a gente não tem uma concorrência perfeita no mercado, e minimizar, né, as externalidades, tá? O que seriam isso, né? A gente vai falar daqui a pouco. Então, mas uma das principais e mais discutidas é que os mercados falham, né? E os mercados falham por diversos motivos. E, além disso, né, a intervenção do Estado, a necessidade do governo ali interagir, só fazendo um parênteses, né? Estado em termos de máquina pública, governo quem gerencia essa máquina. Então, também, né, o governo ele precisa fornecer, por exemplo, bens públicos, né, controlar as externalidades, atuar diretamente também tentando, né, trazer equidade, uma boa distribuição de renda e estimular o crescimento econômico e desenvolvimento também, né? Então ele é essencial para, na verdade, cumprir algumas lacunas deixadas pelo próprio mercado. Então, o que seria falhas de mercado? De forma direta, são situações que tornam alguns mercados incapazes de alocar eficientemente os recursos econômicos. Ok? Isso é uma definição de falha de mercado. Não é necessário que os mercados sejam imperfeitos, né, para que o governo intervenha, né? Porque existem vários problemas, como já falei, existe problema de distribuição de renda, de estabilização econômica e ou problemas de alocação. E aí é justamente isso, né? E aí, a partir de meados aí do século XX, né, com as grandes funções, essa importância, né, de também ter oferta de bens públicos, né, e diversos outros motivos, o governo ele passa a ter três principais funções, né, que é o que justifica ele intervir, digamos, diretamente na economia, que é a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora, né? O que seria cada uma? Vamos falar de cada uma delas. Então, a alocativa, como é que o Estado intervém na economia exercendo a sua função alocativa? Para atender demandas da coletividade e assegurar uma maior eficiência na utilização dos recursos públicos. Então, essa função aqui está muito ligada ao poder de concorrência. Então, redução de poder de estruturas imperfeitas. Então, por exemplo, questões de cartéis, né, eliminar cartéis ali, automaticamente quebra o poder da concorrência e traz esse efeito ruim, né, de deixar o mercado aí com problemas de alocação, satisfazer necessidades coletivas por meio da oferta de bens públicos, como obras de infraestrutura, por exemplo, e atuar contra externalidades negativas e estimular as positivas. E aqui, o que seriam isso, gente? Eu gosto muito de definir externalidades, né, existem as externalidades negativas e as positivas. Uma definição que eu gosto muito de utilizar de externalidades é uma ação externa gerada por algum dos agentes econômicos do mercado, só que essa ação, ela foge do sistema de mercado, ou seja, o sistema de oferta e demanda. Não tem como você precificar. Professor, exemplo, uma externalidade negativa muito citada, poluição. Tá? Então, quando você polui, ou um produtor polui ali um rio, por exemplo, né, ou atinge um lençol freático, etc., ele prejudica vários outros produtores, mas mesmo que o Estado multe, por exemplo, ele, alguma punição,
mas nunca vai ser um valor imputado corretamente, porque isso ali vai comprometer várias outras gerações também. Então, são coisas que fogem do sistema de preço, né, digamos assim, de oferta e demanda, de mercado. Uma externalidade negativa, uma externalidade positiva, eu falei da negativa. A positiva, por exemplo, é investimento em ensino superior, né? Por exemplo, em educação, até para instituição privada mesmo, né? Por mais que os alunos ali paguem uma mensalidade, mas o efeito, né, que transborda ali, às vezes naquela cidade, em regiões próximas, foge, não é só aquele valor pago de mensalidade. Então, são coisas, né, ações externas que fogem e não conseguem ser precificadas, né, enquadradas dentro do sistema de mercado, né. Mercados perfeitamente competitivos são exceção, não existe, eu já falei em outras aulas, não existe concorrência perfeita, né? Então, há imperfeições e existem, por exemplo, questões como, por exemplo, custo de transação, né? Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente muitas vezes precisa firmar um contrato, pagar isso ali, e então, se os mercados fossem perfeitos, né, não existiria isso, tá? Então, muitas vezes é necessário, né, a gente está falando, e nesse caso aqui, em termos de função alocativa. Então, questões como fixação de preço, né, para garantir o acesso a todos, estimular a concorrência, limitar fusões e incorporações, punir cartéis, isso faz parte de questões ligadas à função locativa. Outra questão também, como eu falei, é o Estado, ele também, em alguns casos, para garantir a universalidade do acesso, ele tem que ofertar bens públicos, né? E aí, o que seria bens públicos, né? E o que seria bens privados? É uma discussão muito boa, gosto muito, depois vocês podem se aprofundar aí também com os materiais. Bens públicos, eles têm características únicas, né? Mas o que seria um bem de mercado, um bem privado, né? Um bem que ele é, muitas vezes, divisível, né? As pessoas adquirem uma cota parte dele e automaticamente exclui outras. Ele é rival, né, muitas vezes, um bem privado. Quando você consome ele, você deixa meio que tira parte do direito de outra pessoa utilizar, e ele exclui, né, porque, por exemplo, ele tem um preço, principalmente pelo preço, né, entre várias outras questões. E o bem público seria o contrário disso, né, indivisível, né, não rival, né, e não sujeito ao princípio da exclusão. Existem bens públicos puros? Ah, professor, saúde, educação. Não. Nesse caso, a gente chama de bens meritórios, tá? O Estado tenta ofertar ali, mas não consegue, né, para todo mundo, tá? Mas não é um bem público puro. O que seria um bem público puro? Indivisível, não rival, não sujeito à exclusão. Poucos, né? Entre eles, acho que um dos mais citados na literatura, por exemplo, seria a segurança nacional, né? Que a gente paga por isso de forma coletiva, né? Ele é indivisível, não tem como dividir a cota parte para cada cidadão. Quando uma pessoa usa, não tira o direito de outra e ninguém pode ser excluso, né? Seria um dos mais próximos aí, mais citados na literatura. Outro motivo que justifica a intervenção do governo, né, que pode muitas vezes estar atreladas a externalidades também, ou não, é a existência de indivíduos que a gente chama de free riders, ou traduzindo no português, caroneiros ou carona, pessoas que pegam carona, né, que são pessoas, por exemplo, que sonegam, nesse caso, não cumprem algumas normas e se beneficiam ali, mas na verdade estão gerando um problema de alocação coletivo, né? Então, é muito importante, né, por exemplo, o Estado intervir também, evitando isso, porque também afeta a concorrência. Alguns exemplos, né, por exemplo, bens privados, celular, como já falei, defesa nacional, né, como bem público puro, né, vacina como bem meritório, né, porque ela tem uma certa exclusão ainda, não seria um bem público puro, educação também não seria um bem público puro, que ainda está sujeito, nem todo mundo consegue vaga, né, numa instituição pública, por exemplo, tá? Então, deixei esses exemplos aí, depois vocês podem se aprofundar um pouco mais. Já falei de externalidades, né? Outra função, a segunda função, como eu falei, é a função distributiva, né? Que justifica o Estado intervir na economia, que é para assegurar uma distribuição menos concentrada, menos desigual de renda e riqueza. Já falei em outras aulas a diferença entre renda e riqueza, né? Uma é variável fluxo, a outra é variável estoque.
Então, um empresário, por exemplo, paga um salário maior do que a contribuição do empregado, né, para a geração do bem, enfim, existem imperfeições também dentro do próprio mercado, né, em termos de preço de fatores de produção. Então, o Estado intervém aí para tentar fazer uma distribuição mais equa, né, ou com equidade. Tentar também tirar essa concentração de renda dos níveis regionais, como acontece no Brasil, né? Então, é um papel, por exemplo, da função distributiva. E aí, por exemplo, um imposto de renda progressivo, né, um subsídio à família por meio de um Bolsa Família, isso é o Estado exercendo a sua função distributiva. E, por fim, uma terceira função, né, das três que eu falei, é a estabilizadora, né, que o governo utiliza para estabilizar questões de economia. Então, em épocas de crise, de recessão, né, de fácil expansão, então, aumentar as linhas de crédito, diminuir taxa de juros, né, programas voltados para emprego também, né, em termos de mão de obra. Então, tudo isso faz parte do papel do governo na função estabilizadora. E nessa função estabilizadora, né, o governo exerce ela por meio, principalmente, né, de duas políticas. A política monetária, que a gente já discutiu em outras ocasiões, né, por meio do controle, expansão e contração da oferta de moeda, e da política fiscal, que a gente vai falar um pouco aqui, que também, né, está ligado um pouco à taxa de juros, gastos e tributação do governo, e impacta diretamente também nas contas, né, do governo e em suas dívidas. Então, a política fiscal, ela atua diretamente, né, por meio do controle, né, da tributação e dos gastos. Então, uma política fiscal expansionista, né, por exemplo, pode ser uma queda na tributação e um aumento nos gastos. Isso eu estou fazendo com que tenha um impacto diretamente na demanda agregada e aumente o PIB. E eu tenho uma política fiscal também, pode ser contracionista, dependendo do cenário, em que eu aumento a tributação, diminui o gasto e posso incorrer também em uma queda do PIB, né? Isso eu estou falando aqui mais do lado fiscal, né? Porque ele desestimula, digamos aí, a demanda agregada. Professor, mas e nesses gastos, né, nessa tributação, como é que eu calculo se o governo ele tem, né, dívida, né, como é que está, digamos, a saúde financeira? Então, o setor público, a gente tem uma restrição, a gente tem um orçamento, né? Então, vocês devem estudar em outras disciplinas, né? LDO, que é a Lei de Diretrizes, a LOA, né? O PPA. Então, a gente tem, né, todo um fluxo, né, um ciclo do gasto público, um ciclo do orçamento público, tá? E é importante, né, entender, né, o que seria, né, o governo está com superávit orçamentário ou déficit orçamentário. Então, superávit orçamentário, o governo está quando a soma de todas as suas receitas estimadas é maior do que as suas despesas, né? Isso aí é um superávit orçamentário, né? Então, o governo acumulará poupança e poderá emprestar, por exemplo, ao setor privado. O déficit orçamentário seria o contrário, né? As despesas são maiores que as receitas, o governo gasta mais do que arrecada e muitas vezes precisa dali de um financiamento, né? Ou emitir título, ou adquirir outras formas de financiamento junto ao setor privado, ou, por exemplo, ao Banco Central, ou a outros países também, dependendo. E aí existem três conceitos de déficit, né? Tem o déficit nominal, o déficit operacional, né? E o déficit no caso real. Então, qual a diferença desses três, né? O primeiro, nominal, eu não levo em conta, por exemplo, as dívidas, né, os juros, por exemplo, tá, da dívida. Quando o déficit nominal é positivo, o governo está gastando mais do que arrecada e necessita, por exemplo, emitir mais dívida. Esse conceito de déficit, nesse caso, não é adequado, né, principalmente em países, por exemplo, como a gente já teve, né, em casos anteriormente de alta inflação. E o conceito, né, o déficit operacional do setor público, esse é um dos mais importantes, e é o que é utilizado, por exemplo, pelo FMI para emprestar dinheiro aos países, que também é conhecido como NFSP, que é a necessidade de financiamento do setor público. Ele leva em conta todos os gastos de consumo, investimento e as rolagens das dívidas que o país já tem. Então, esse é o, digamos ali, já chegando no fundo do poço mesmo, né? Por isso que a gente chama de déficit operacional. Então, ele se assemelha um pouco do déficit nominal, mas ele inclui essa correção monetária, né? Que é ao contrário do operacional. E outro ponto também, né, da gente analisar,
importante da gente analisar é o déficit primário, né, que a gente chama também, que esse representa, né, toda a dívida primária, mas ainda sem os juros, né, e apenas com a parte, né, realmente de despesas primárias e receitas primárias. Outro ponto, né, importante a se analisar, né, em termos, né, de dívida pública, né, é o risco país. O risco país, ele é um indicador, né, que indica, né, na verdade, indicador, né, na verdade, que indica, claro, né, em relação ao risco daquele país em termos de solvência, né, dele pagar as suas dívidas. Então, é uma medida de desempenho desses países, que é calculado pelo meio do risco entre os próprios investidores, né, que passam investimento estrangeiro para aquela nação, então emitem, né, automaticamente uma escala, assim como também há, né, outras escalas, como é o caso do Standard Poor's, né, que dá uma nota, geralmente, a gente está com nota B atualmente, para, em termos de estimular, né, pessoas ou não a investir naquele país. Então, esses eram os principais pontos, né, a ser discutido nessa aula. Então, mercados falham, é necessária essa intervenção do Estado, né, frente àquelas três principais funções. A política fiscal também é um importante instrumento, né, para o governo intervir na economia, e é importante também no sentido de garantir essa saúde aí, né, financeira, haja vista que o lado fiscal, ele influencia diretamente também, digamos, o lado real da economia, da alocação de recursos, né, e de investimentos. Então, era isso, gente, que eu tinha para falar nessa aula, né, agradeço a todos e desejo bons estudos.